Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Analisando agora o Banco Santander, que já a questão de uma semana e pouco atrás já havia feito a apresentação de seus resultados. No entanto, não tínhamos analisado esses resultados em função de que outras prioridades foram tomadas. Então agora a gente volta para o Banco Santander, um banco que nós estamos muito de olho e que infelizmente apresentou um resultado negativo comparado com os primeiros 9 meses do ano de 2021, uma redução de 10% no seu lucro líquido. Foi um resultado inesperado, o mercado tinha estimado algo melhor, mas infelizmente aí foi o que aconteceu e nós vamos ver o que colaborou para esse resultado. E para nos ajudar nessa apresentação, vamos nos utilizar dos slides da teleconferência do Banco Santander para o terceiro trimestre de 2022. Algo que eu sempre observo é que nas demonstrações contábeis do banco, ele utiliza aquelas que são geralmente aceitas no Brasil, por isso que esse GAAP, que é da sigla em inglês, em vez de usar o IFRS. Mas ainda assim, vamos nos utilizar do IFRS para coletar muitos dados que interessam para aquela nossa planilha final, onde a gente condensa os indicadores do banco, mas também vamos nos utilizar das práticas contábeis que usualmente são aceitas aqui no país, conforme você pode verificar aqui. Então vamos ao estudo. Para o mercado no geral, os resultados do Santander foram decepcionantes. Pelo menos foi o que se viu aí nas principais reportagens. Mas veja aqui nos destaques, tem essa parte aqui, ó, crescimento será retomado em 2023 por expansão do crédito, pela inadimplência reduzida. Aqui eu chamo a atenção para esse item, inadimplência reduzida, que nós já vamos debater sobre ele, e também sobre os custos se mantendo controlados, que é uma expectativa que se transfere para um próximo governo, porque quando foi feita essa apresentação, bom lembrar, ainda não havia sido concluído o pleito eleitoral do segundo turno no Brasil. Mas indo para os demais destaques, a gente pode olhar aqui na margem financeira, veja que ela tem um encolhimento de 5% no comparativo ano a ano, levando em consideração os primeiros 9 meses de 2022 contra os primeiros 9 meses de 2021. As comissões tiveram uma variação positiva quando verificado o confronto no ano a ano, os primeiros 9 meses de 2022 com 2021. No entanto, quando nós olhamos aqui para baixo, essas comissões que são atreladas a esses 3 segmentos, note que as operações de crédito, uma redução de 5% no ano a ano, os seguros reportados 12% no ano a ano e a avaliação de bens, uma redução de 16% no ano a ano. E ao final de tudo, nós temos aqui um lucro líquido reportado para o terceiro trimestre de 2022 em 3,1 bilhão. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido teve uma redução, ele saiu aqui de 21,2% para 19%. Nesse caso, em termos anualizados, os primeiros 9 meses de 2022 frente aos primeiros 9 meses de 2021. Observe que, com relação a políticas de crédito, e aqui no caso o banco se diz com antecipação de ciclos, o que a gente verifica aqui no resultado de provisões para devedores duvidosos tem uma deterioração ocorrendo em linha com o previsto, com indicadores de crédito ainda pressionados. Significa que tem mais pessoas na inadimplência, mas com sinais de estabilidade. Sim, só olhando para a curva, mas a gente precisa ver como isso vai se comportar no novo governo nacional. E o efeito a gente vê nos índices de inadimplência, de 15 a 90 dias, chegando aqui a 4,3%, e a gente nota que isso não se tinha desde 2019, e para 90 dias, indo para 3%, o mesmo score que foi atingido no ano de 2019. E observe que nesse caso se está sempre fazendo um comparativo trimestral. São o terceiro trimestre dos anos 19, 20, 21 e depois durante todo o ano. Primeiro trimestre de 22, segundo trimestre de 22 e terceiro trimestre
trimestre de 22, onde a gente observa então essa evolução aqui na curva dos índices de inadimplência, que é aquele que nos chama mais atenção, que são as inadimplências superiores a 90 dias. Veja que a receita de recuperação de prejuízo chegou aqui a 2,3 bilhões nos primeiros 9 meses de 2022, representando uma queda durante o ano desde janeiro. O custo do crédito do Santander, considerando 12 meses, os últimos 12 meses, nós podemos observar aqui que desde 2015 ele se mantém numa linha de estabilidade, chegando a 3,6, sendo que com relação ao seu competidor em segundo lugar, ele está no mesmo patamar do custo crédito. No entanto, com relação ao seu competidor A aqui, que seria o primeiro lugar, 2,5%, então ele está acima do ponto de vista do custo do seu crédito. O Santander vem crescendo em número de clientes, chegando a 57,7 milhões de clientes em setembro de 2022. No entanto, desses ativos são 31,5. E aqueles que utilizam 6 ou mais produtos, apenas 8,6. Então tem bastante clientes, mas que operam mesmo no banco, tem uma certa defasagem. Mesmo assim, no confronto ano contra ano, cresceram os ativos, que eu acho que é o mais importante de todos, em 6%. Aqueles que operam com no mínimo 6 produtos do banco, cresceu 14% no confronto ano a ano. As receitas totais com clientes, também na comparação ano a ano, cresceram 15%, e aquelas receitas com clientes ativos cresceram 26% ao ano. Já as receitas decorrentes daqueles clientes com 6 ou mais produtos, um crescimento de 34%. E um pouquinho da estratégia do banco para o exercício de 2023, que é apostar nessas 5 linhas, o Santander Select, que são aqueles clientes, né, mais diferenciados, onde eles veem que eles crescem aqui a receita por conta que ele é 8 vezes maior em termos de utilização de produtos do que os clientes normais de varejo de pessoa física. Depois também apostar em consórcio, no consignado, no agro, que todos estão indo muito forte, até porque o Brasil começa a se tornar cada vez mais um país forte no setor do agro, e depois os financiamentos gerais de consumo. E como resultado da companhia, observe que, como nós vimos no início do vídeo, o lucro líquido da companhia ele chega a 11,2 bilhões, no entanto, com decréscimo de 10,1% frente aos primeiros 9 meses do ano de 2021. O índice de eficiência ficou em 35,7, também considerando os 9 primeiros meses do ano. O retorno anualizado sobre os ativos do banco em 1,5% e o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 19%. O índice de Basileia, aqui bastante interessante, 14,5%, mas o capital principal em 11,3%. As comissões, como vimos, no anualizado crescendo 2,4%, no entanto, os custos cresceram 7%. Maior destaque para custo de pessoal, que cresceu 11% no comparativo ano a ano, as taxas administrativas 2,6% e as depreciações e amortizações 7,8%, o que fez totalizar aqui 6,8%. Quando nós vimos aqui em cima esse 7 é apenas um arredondamento. Na verdade, bem abaixo aí abaixo não, mas está comparado, porque nós tivemos deflação, né, nos primeiros 9 meses, está um pouquinho acima da inflação. Se por um lado o índice de eficiência ficou nos 35%, o índice de eficiência do terceiro trimestre de 2022, ele tem uma subida aqui indo para 37,4%. Vamos ficar com o índice de eficiência do ano todo, para a gente ter uma referência como um todo do banco e não apenas setorizando para um trimestre. A parte que mais afeta o Banco Santander é exatamente na sua qualidade da carteira, uma vez que a gente consegue observar aqui o índice de inadimplência acima de 15 dias até 90 dias, e veja que onde você vê esse cinza mais claro são as pessoas físicas, é 6,1. É bastante elevado, principalmente se nós compararmos Banco do Brasil e Banrisul, que têm carteiras mais conservadoras. Por outro lado, aqui é um indicativo interessante de que o Santander não seja tão conservador
na hora da liberação dos seus créditos. Veja que para pessoas jurídicas 1,9 está mais ou menos dentro do padrão, mas na totalização 4,3 ficando bem acima de Banco do Brasil e Banrisul. Se nós olharmos para aquele que realmente interessa, que é o índice de inadimplência para 90 dias, nós verificamos então que tem uma certa redução na pessoa física, 4,3%, mas no total chega a 3%, ficando também aí de forma considerável acima de Banrisul e Banco do Brasil. Claro, né, a gente está tomando em consideração o que foi apontado no segundo trimestre, tanto para Banco do Brasil quanto para Banrisul. Em 3,0 significa que houve um indicativo de uma recuperação de prejuízo que nós vimos lá atrás, o que fez reduzir esse patamar para pessoas físicas, que eu acho que onde parece estar o tendão de Aquiles do Banco Santander. O índice de cobertura vai a 226, consequentemente, 226%, evidentemente, né, que subindo, ou melhor, reduzindo a qualidade da carteira, tem que aumentar o índice de cobertura e, consequentemente, uma menor disponibilização de recursos para pagamento de proventos. E agora trazendo os dados para a nossa planilha, onde nós trabalhamos os indicadores do Banco Santander, observe que a receita líquida ela fica com uma previsão ao final do exercício de 2022 em 71,3 bilhões, ficando aqui bem abaixo, portanto, da nossa estimativa inicial no começo do ano, que era de 79,7 bi. O lucro líquido projetado fica em 15,9 bi, ficou também abaixo do que nós tínhamos projetado no início do ano, 17,7 bilhões. De qualquer forma, o crescimento do lucro líquido em 14,23% e o crescimento da receita líquida em 2,2%, considerando o crescimento médio composto desde 2017. Com isso, como a gente considera que o banco tem um payout de 58,29%, o banco tem condições de pagar até o final do exercício um total de R$ 1,02 por ação. Sendo que, até o presente momento, o Banco Santander pagou R$ 1,06 e até o final do ano podendo pagar mais 20 centavos ou até ficando um pouco abaixo disso, em função principalmente dos resultados que não foram muito bons nesse terceiro trimestre. Mas, de qualquer forma, ele está indo na direção mais ou menos do que a gente tinha como projeção. Até o final do ano, pagando mais 17 centavos, tem condições então de chegar para R$ 1,23. Com isso, observe que o nosso preço teto ficaria em R$ 20,60 aproximadamente, com o preço teto. E o que é o preço teto? O preço teto é o máximo que nós aceitamos em valor pagar por uma ação, de forma que ela nos retorne no mínimo 6%. Então, como é que a gente chega nesse preço teto? Dividimos R$ 1,23 por 6%. Com isso, nós pagaremos no máximo esse valor por ação do Santander, de forma que nos retorne no mínimo 6%. Para os últimos 5 anos, o Santander veio pagando R$ 1,05 em média. Com isso, nós chegamos a um preço teto de R$ 17,40 aproximadamente. Se ele se confirmar e fizer o pagamento desses R$ 1,23, nós chegaremos a um dividend yield aqui de 8,93%. Veja que o patrimônio líquido do banco ele evoluiu aqui para 110 bilhões, um crescimento frente ao ano passado, fechamento do ano passado, em 3,94%. Com isso, deixa eu ajeitar melhor aqui, nós temos um preço sobre o valor patrimonial por ação, ou seja, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. No momento desse vídeo, a ação estava cotada a R$ 13,85. Então, o preço da ação, R$ 13,85, dividido pelo valor patrimonial por ação, ficando em 94 centavos. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,53. Encerrando a nossa tabela final, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 19%, ele é bem elevado. O retorno anualizado sobre ativos em 1,5, acima de 1, bastante interessante. Índice de eficiência do ano todo em 35, do ano de 2022 todo, 35,7, ou seja, é o quanto se tem de despesa para as receitas que o banco possui. 35,7 é bem baixo, né? Então, quanto maior esse valor,
pior. Então, como ele é um dos mais baixos do mercado, 35,7%, é um índice interessante. Índice Basileia, total, 14,5%. A recomendação do Banco Central é a partir de 11%, 12%. O preço da ação é dividido pelo lucro líquido por ação em 6,5%, ou seja, você vai receber de volta pelo valor que você investir em torno de 6 anos e meio em função do lucro líquido. E o preço da ação é dividido pelo lucro líquido por ação em 0,94%. O indicativo aqui de que a ação possa estar barata, porque quando está abaixo de 1, ela pode estar barata. Entre 1 e um pouco abaixo de 2, o indicativo de que ela possa estar no preço. O dividend yield, nós trabalhamos com 8,93%. O banco vem pagando em média R$ 1,05 por ação durante todo o ano. Com isso, nosso preço teto em 17,42 e a nossa estimativa de R$ 1,23 nos dá um preço teto de 20,61. Veja que no momento desse vídeo a ação estava cotada a R$ 13,85, bem abaixo dos dois preços tetos. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. O Banco Santander é um banco que, diante de todo o contexto, um pagador de proventos, ele está muito no nosso radar. Ainda não tinha entrado, porque nós temos já 2 bancos na carteira aberta aqui do canal, tanto o Banrisul quanto o Banco do Brasil. No entanto, 2 ações que subiram de forma significativa frente aos valores que nós compramos no passado, ainda que no modesto entendimento, o Banrisul ainda se mantém dentro de patamares interessantes no preço de sua ação, não podendo dizer o mesmo em relação ao Banco do Brasil. Desta forma, parece que o Banco Santander passa a se apresentar aí como uma opção que nós vamos analisando, colocando dentro do radar e verificando uma oportunidade de ingressarmos com essa ação em nossa carteira. Então, tá aí o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Como eu já disse anteriormente, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.